PACS, que é o Programa de Atenção à Comunidade de Saúde. Temos defasados mais de 100. E desde o ano passado, então, a Secretaria tentou fazer um processo seletivo, mas ele esbarrou na questão legal, onde o Escritório Regional de Saúde também entrou nessa questão e não se definiu, então, se seria um processo seletivo, se seria um concurso público formal. Mas a gente espera, então, que isso seja definido e abre, então, eu gostaria de dizer que aqui, como já disse, estou representando a Secretaria Municipal de Saúde, especialmente a Diretoria de Atenção Básica. Né? Não quero falar aqui pelo senhor prefeito, pelo gestor maior da Secretaria, e sim pelas ações da Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Atenção Básica, da qual sou coordenador. Inicialmente eu quero falar que não houve proibição também com relação à participação maciça dos agentes comunitários, nem de endemias. Eu quero dizer apenas o seguinte, que esse direito de associação e sindicalização, ele é constitucional, né? Mas toda vez que houver, então, reuniões extraordinárias, reuniões públicas, o gestor tem que ser comunicado, né? E, ao que me consta, a Secretaria não recebeu um comunicado oficial. Então, porque eu posso dizer que, pelo menos na minha coordenação, a mim não chegou para que eu pudesse socializar as unidades. Foi comunicado o prefeito, secretário de saúde, secretário de gestão, secretário de finanças e um convite formal na Câmara em cada unidade de saúde. Perfeito. Bom, um dos quesitos aqui discutidos é a qualidade de serviços prestados nas comunidades. E a gente sabe que todo movimento é justo, é legal, né? E a gente sabe que se todos as CES, se todos os agentes de início estivessem aqui, quem estaria na comunidade fazendo agora o serviço? Não. Médico faz greve aí, fica semana. Apesar da nossa posição contrária à opinião do representante do município, acho que nós temos que, mesmo manter a calma para dar a oportunidade dele, no geral, se pronunciar, e depois, na fala de vocês podem objetivamente fazer esse questionamento. Obrigado. Bom, gente, eu coloco dessa forma pelo seguinte: a minha atuação como coordenador é buscar metas. O Ministério nos cobra diariamente o alcance das metas de todos os programas executados por Cuiabá. Aliás, Cuiabá tem gestão plena e executa todos os programas do Ministério da Saúde. Então, o que a gente tem que provar e mostrar diariamente no Ministério é a produção. Né? E em cima dessa produção, eu estou dizendo para os senhores, essa produção depende sim da atuação da SES na sua comunidade. Essa informação que vocês produzem, que é levada aos médicos de suas unidades, aos enfermeiros, aos técnicos, né? E que vai gerar alimentação no sistema do Ministério. Então, em cima disso, eu estou dizendo que vocês não têm o direito de sindicalizar, social, de se reunir aqui. Claro que tem. Claro que tem, eu concordo com os senhores, concordo sim, que eu acho que deveria até acontecer com mais frequência. Mas a gente precisa também de pressão na comunidade. Né? Então, como em todo estado de greve existe um mínimo necessário para permanecer refazendo os serviços, a nossa situação na saúde não é diferente. A gente precisa também disso aí. Gente, não existe ameaça. Se no passado próximo houve ameaça da atuação das ACS, né? Hoje não existe mais, porque começamos uma gestão há 28 dias, uma nova gestão na Secretaria Municipal. Tem 28 dias só de uma nova gestão, de uma nova diretoria, de novos coordenadores. E não me consta, desse prazo para cá, de 2 de setembro para cá, tem havido alguma ameaça à atuação ou à pessoa de qualquer CS. Quero me reportar então dessa data para cá, e o que é uma nova gestão, os senhores sabem disso.
e que não há ameaça nenhuma, muito menos retaliação da atuação de ninguém, muito menos pela presença aqui. Isso eu estou grato a todos. Com relação aos equipamentos de proteção individual aqui elencados pela dona Dinorá, a Secretaria Municipal realmente tem se esforçado para adquirir, mas nós passamos por uma questão legal, que é o processo licitatório para aquisição. Coincidiu, de fato, dessa semana, ontem especificamente, a distribuição de protetores solares, que já é uma reivindicação antiga e muito antiga da categoria. Mas só foi disponibilizado essa semana, porque recebemos há pouco tempo do fornecedor e foi distribuído então ontem. Mas coincidiu, foi para apagar incêndio, uma coisa sentido, nada disso. Coincidiu. E por conta do processo licitatório que a gente é obrigado a passar, não podemos pular essas etapas legais. Com relação ao salário dos agentes comunitários, Cuiabá recebe uma contrapartida federal de R$ 631 do Ministério. Em cima disso aí tem a contrapartida municipal e é composto então o salário dos ACS. Agora, só que essa negociação de um aumento da contrapartida municipal, acredito que tem a ver com a negociação direta dos sindicatos, das associações, com o gestor, com o seu prefeito. Essa mesa, essa negociação já veio um pouco para cá. Fala mais no microfone. Só um momento. Por favor, mais 3 minutos. Alô? Como estava dizendo, então, depende de uma negociação direta de vocês com o gestor do prefeito municipal, obviamente passando aqui por essa casa de leis. E com relação à efetivação, estou dizendo novamente que é me reportaram que compete a diretoria de atenção básica. O que foi de competência da diretoria de atenção básica fazer, nós fizemos. Aliás, ajudamos muitas pessoas aqui presentes para que fizessem realmente aqueles exames necessários. Nós são os exames admissionais. E foi oportunizado a todos e usamos toda a capacidade instalada da Secretaria, atenção secundária e terciária, para que todos fizessem, fosse oportunizado a todos os exames necessários. E assim foi feito a todos. É bem verdade, como disse aqui Dona Dinorá, que alguns fizeram as suas dispensas, por conta própria. Mas, de fato, foi oportunizado a todos e assim foi feito. E ao concluir todo esse processo de juntada de documentos, no processo admissional, nós encaminhamos todos os processos ao setor de recursos humanos da Secretaria para a ato seguinte de nomeação e tudo mais. Mas agora está no momento do gestor essa definição final. Por nós, pela Secretaria Municipal, pela Diretoria de Recursos Humanos, o que nos competia fazer realmente foi feito, já está pronto. Eu só tenho mais 2 minutos. Eu gostaria de dizer que a dona Dinorá concluiu falando do dom para ser agente comunitário. De fato, a gente precisa realmente que o cidadão, aquele cidadão, tenha o dom para ser agente comunitário, porque não é um serviço fácil, é um serviço árduo, que exige muito da pessoa, muito realmente. Não é fácil sair de casa, no sol de Cuiabá, do Centro-Oeste, e trabalhar sol a pino, de manhã e principalmente à tarde, para desenvolver a sua atividade profissional. Não é fácil. Mas como ela falou em dom, eu gostaria aqui de aproveitar essa oportunidade que estamos diante de outras pessoas, para que realmente a gente pudesse ter então um fortalecimento da categoria e que todos se compenetrassem dessa necessidade, sim, de prestarmos um serviço de melhor qualidade para a nossa comunidade cuiabana, porque sabemos que temos muitos problemas enquanto equipe de trabalho. Nem todos realmente têm o chamado dom para ser ACS. Eu não estou falando nenhuma novidade para muitos senhores aqui. Sabemos os problemas que temos internos, e que precisamos sim convocar os demais companheiros para que efetivamente seguem filas conosco e que possamos realmente prestar um serviço de qualidade. É um outro caso, a gente sabe, que vem ocorrendo, de desvio de funções e tudo mais, mas é em cima disso que a gente precisa não só fortalecer o serviço prestado, como fortalecer a própria categoria, a própria associação e a própria sindicato.
formulado, mas estou aqui pronto a responder qualquer inquérito que me formulado. Obrigado por Geraldo, só para aproveitar o seu tempo de fala ainda, você disse que em relação ao processo de efetivação, todas as tarefas que eram de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde foram cumpridas. Da Diretoria de Atenção Básica, desculpe me expressei mal, da Diretoria de Atenção Básica, ao qual todos nós pertencemos. Né? Quais eram essas tarefas que a diretoria teria que fazer para lidar com o processo de efetivação de cada um dos agentes? Perfeito. Uma vez definida quais seriam, né, as pessoas a serem efetivadas, nós convocamos essas pessoas para que todas pudessem cumprir as formalidades iniciais que era oportunizar os exames missionais, né, que era o exame do tórax, eletrocardiograma, né, o exame do tórax é o raio-x, eletrocardiograma e outros menores necessários para compor o processo de efetivação. Né. E tudo isso foi feito, não ficou um sequer. Até aguardamos um mês, muitos, houve reclamação que estava demorando, nós aguardamos um mês até que os últimos pudessem fazê-lo. Um dos motivos do atraso inicial foi esse. Aguardamos, e aí eles fizeram, e a seguir foi todos os processos individualmente encaminhados para a sessão de recursos humanos da Secretaria. Já se passaram 4 meses. Socorreu há 4 meses. Foi mais. Já foi entregue documentação já 2 vezes e nada de efetivação. Bom, vocês terão a oportunidade de depois falar a respeito. Eu quero então te agradecer, tá bom? E enfatizar a minha crítica ao Executivo Municipal de não comparecer na pessoa do prefeito ou dos secretários porque é uma questão, o processo de efetivação envolve a Secretaria de Saúde, Secretaria de Gestão, Secretaria de Finanças, e seria muito importante ter a presença dos responsáveis aqui para que pudéssemos tratar com mais objetividade, com mais consequência desse tema. Bom, eu vou passar agora a palavra ao Dr. Célio Fúrio para nos falar sobre os procedimentos que houveram no Ministério Público tratando desse tema e da sua contribuição com propostas para a gente agilizar, acelerar essa temática. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o vereador Rúdio na pessoa dele, toda a mesa, e agradecer imensamente o convite formulado. O Ministério Público tem uma preocupação grande com esse tema. Já tivemos um procedimento numa das nossas promotorias e é uma situação que preocupa porque a par, ao lado do trabalho importantíssimo que vocês desenvolvem, existem impactos em relação a essa temática da audiência de hoje nos recursos públicos. Então, daí a preocupação do Ministério Público. Eu vou me cingir aqui exclusivamente ao problema, ao tema principal dessa audiência, que é a questão da efetivação de vocês. E para isso eu vou fazer rapidamente um histórico para lembrar algumas pessoas e outras tomarem conhecimento de como o Ministério Público participou desse processo. Assim que foi implementada a emenda constitucional, cuja constitucionalidade a gente não cabe aqui discutir, mas foi uma situação atípica, ela criou uma forma inovadora e derivada de ingresso no serviço público, porque no serviço público só se ingressa por concurso público. Mas a emenda constitucional deu a vocês, a essa categoria, esse privilégio, e nós não vamos discutir essa questão da constitucionalidade aqui. Isso é outra situação. A emenda está aí, está em vigor, sucederam leis federais, leis estaduais, e hoje a situação legal parece consolidada. Quando começou esse processo,
município de qual seria o sistema que seria aplicado aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. E para isso nós fizemos reuniões no Ministério Público e chamamos a Prefeitura Municipal de Cuiabá, representantes do prefeito estiveram lá, e na época, depois de alguma discussão, optou-se pelo cargo público. Então, a situação de vocês hoje é de cargo público. Eu, na época, ainda cheguei a questionar se não seria melhor o emprego público. Apesar de haver uma obrigatoriedade também do concurso público, da mesma forma, mas o emprego público ele é um pouco mais maleável em relação às relações de trabalho e principalmente nos casos de rescisão ou de despedida, o que é um pouco mais difícil no cargo público, porque sujeita a processo administrativo, tem que haver uma infração a uma legislação e tudo mais. Em razão disso, e exposto isso, o município de Cuiabá optou pelo cargo público, o que também já está resolvido, existe a lei de vocês, me parece que com relação a isso não tem nenhum problema. O problema está em resolver a questão que, por força de disposição constitucional, dá a vocês o cargo público. E aí nós chegamos naquela época, em 2007, a fazer uma notificação regulamentatória. Com que objetivo? Que a Prefeitura Municipal de Cuiabá realizasse todos os atos necessários para avaliar quem é que poderia ser enquadrado, quem é que poderia ser posto, colocado nesse cargo público. E para isso, eu vou pedir a permissão de vocês, que eu acho que é esclarecedor, eu vou ler aqui só a parte dispositiva da notificação recomendatória para vocês compreenderem o que é que o Ministério Público queria naquela época, em 2007. Seja dado fiel cumprimento aos comandos estabelecidos em sede constitucional, na lei federal e municipal, que tratam dos agentes comunitários de saúde e de combate à endemia. Nomear comissão de avaliação para verificar e certificar a existência de processo anterior de seleção pública que tenha observado provas e títulos e atendido ao mínimo de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aproveitar e enquadrar nos cargos criados pela Lei Municipal nº 4.941/2006 os profissionais mencionados, após a verificação individual na forma acima descrita, observados requisitos e critérios temporais legais. Dispensar, exonerar ou rescindir qualquer contrato ou qualquer outra forma de vínculo existente com aqueles que não forem aproveitados ou enquadrados na forma das letras anteriores. Abster-se de efetuar qualquer tipo de contratação temporária ou terceirizada para os cargos mencionados nessa notificação, salvo excepcionalidade legal, promovendo a realização de concurso público, quando necessário, para o provimento dos novos cargos criados, respeitadas as particularidades e peculiaridades desse grupo de cargos públicos. Realizar planejamento e adequação orçamentária e financeira, com vista ao controle dos gastos com pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, em especial em relação aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e informar as providências tomadas. O que o Ministério Público queria com isso? Primeiro, que fossem observadas as normas legais. E as normas legais dão em algumas situações, o cargo público aos agentes comunitários que ingressaram anteriormente. Como verificar se essas pessoas podem ou não ter esse cargo público? Exatamente por aqueles critérios que eu mencionei. Verificar o processo seletivo, aqueles que passaram por um mínimo de publicidade, por um mínimo de moralidade, por um mínimo de impessoalidade. Porque, eu vou falar francamente com vocês, o cargo público não é cabide público, não é lugar de empregar pessoas amigas, favorecidas, apadrinhadas. Então, se a pessoa ingressou nesse cargo, mesmo que antes da situação da legislação atual, da disposição constitucional, ingressou nesse cargo porque foi indicada por um político, porque tem um pistolão na Secretaria Municipal, por qualquer motivo conseguiu ingressar nesse cargo sem o mínimo de seleção, sem o mínimo de transparência, sem o mínimo de publicidade, sem o mínimo de moralidade pública, essa pessoa não pode ser enquadrada nesse cargo público. Esse cargo público ele é destinado, por disposição da lei, àqueles que passaram por um mínimo de seleção, por um processo mínimo
legal. O que nós queríamos? Que a prefeitura verificasse e separasse quem passou por esse processo de quem não passou, de quem ingressou pela porta do fundo por indicação política ou coisa do gênero. E foi exatamente isso que parece não foi feito pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. Nós continuamos com o procedimento em andamento. Só que antes da gente tomar qualquer medida, até por força de distribuição interna, esse processo que estava aos meus cuidados, passou aos cuidados do colega Clóvis, outro promotor de justiça. E antes de tomar qualquer medida, a própria categoria, juntamente com a Frente Parlamentar de Apoio, ingressou com uma ação civil pública com a obrigação de fazer, cobrando do município o que é que tem que ser feito. Em razão da propositura dessa ação, em razão de já ter sido judicializado, de já ter ido às portas do judiciário cobrar uma providência da prefeitura, o Clóvis arquivou o procedimento. Então, para o Ministério Público, a providência que seria tomada era exatamente essa, aquela que a Frente Parlamentar e a categoria tomou. Ingressou com uma obrigação de fazer para que o judiciário, aplicando multas ou com os mecanismos que ele tem à disposição, obrigue a Prefeitura Municipal a fazer exatamente isso. Separar aqueles agentes que ingressaram pela porta do fundo, exonerados, demiti-los, e aproveitar aqueles que passaram por um processo seletivo, por um processo regular, por um processo transparente, pessoal e moral. Então é isso que seria o objetivo final. Com essa propositura, acabou aí o procedimento, acabou o objetivo do nosso procedimento, por isso ele foi arquivado. Mas independente